Quando a gente vem pro Brasil, vou pegar um exemplo besta. Eu fui pra Fernando de Noronha e lá eu vi os carros elétricos. Legal, tem eletricidade em Noronha? Tem, é um gerador a diesel. Bom pra caramba. Tá certinho, amigão. É muito melhor você ter um carro a etanol. Porque o etanol, primeiro, é uma matriz limpa, né? Se você for mensurar como mensuram hoje os institutos, o etanol ele é plantado, você vai lá, eles vão quase que chegar a zero. E a Volkswagen não acredita nisso, porque o etanol tem um processo. Até chegar no tanque de combustível, Sim. Ele foi ali plantado, ele foi colhido, tem um monte de colheitadeira, não sei o que, no meio do caminho. Então, a Volkswagen, ela mensura do que a gente chama de poço à roda. Quantas gramas de CO2 você vai gerar ali na roda por quilômetro rodado, incluindo ponta a ponta? Estamos aqui para mais um Pixel Redondo, aquele programa delicinha onde a gente fala com as cabeças dentro do mercado, dentro da indústria de tecnologia. Estou aqui com o professor Mauri e com o Fábio Rabelo da Volkswagen. Seja bem-vindo ao Pixel Redondo. Olá, boa tarde, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Cara, um prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo e a gente tá ansiosíssimo para perguntar e falar sobre o mercado automobilístico. Não, na verdade, eu vou ser muito honesto com você. O Mauri queria te conhecer pra ganhar 30% de desconto funcionário. Obrigado! É isso! Agora sim estamos conversando. A ideia desse programa todo foi uma grande armadilha pra gente ver se consegue descolar um desconto de funcionário na hora de trocar o carro. Vamos arrumar desconto pra todo mundo. Vamos trocar de carro. Antes da gente falar da Volks, queria que você se apresentasse, falasse de você, como que você chegou nessa indústria e tudo mais. Cara, vamos lá. Então, eu sou o Fábio Rabelo. Eu comecei cedo minha vida, comecei fazendo pesquisa de mercado, pranchetona na rua. Pô, me responde uma pesquisa. Não era a resposta. Eu acho que pior do que esse trabalho é só quem vende o cartão da C&A, né? Cara, não sei. Comecei no Largo 13 de Maio, num dia de chuva. Foi curioso alguns anos atrás, mas muito divertido. Aprendi muito, principalmente a falar com as pessoas. Sim. E depois disso, passei por bastante coisa. Eu sou economista de formação. E aí eu tive um sonho de ser político. Eu queria mudar o mundo, até que eu descobri que não era bem por aí que você ia mudar o mundo. Me frustrei um pouco. E acabei tentando ir para um lado diferente. Lado da inovação, da digitalização, onde a gente muda o mundo de uma maneira um pouco mais divertida. Sim, né? E íntegra. É verdade. Bom, eu fiz economia na PUC. Depois eu fiz um MBA em marketing na SPM. Depois um curso de gestão na Fundação Dom Cabral. Eu fui parar na Volkswagen meio por acaso, apesar de eu ter um sonho, né? Quando eu era garoto, eu passava ali na Anchieta, olhava aquele prédio e falava, puta, quero trabalhar aqui um dia. Legal. Eu sempre gostei muito de carro, então foi uma feliz coincidência da vida. Eu comecei na pesquisa, depois eu fui trabalhar na área financeira, afinal eu sou um economista. Uhum. Achei aquilo um pouco chato, né? Muito moroso, todo dia uma sequência muito parecida. Sim. Aí eu fui trabalhar numa empresa de inovação, fui trabalhar numa startup no ano 2000. Então era muito... Imagina, a gente 22 anos atrás... Falando de startup, né? Numa startup, literalmente. E aí dessa startup eu fiquei 6 meses. Um certo dia eu fui fazer uma prospecção na Embraer. E aí um dos caras que estava na reunião saiu de lá e falou, eu na verdade não sou da Embraer, eu sou da agência da Embraer. Quer vir para ser agência digital? E aí eu entrei numa agência que se chamava AG2 na época. A AG2 foi comprada pelo Grupo Publicis em 2018. Legal. E aí em 2012 um headhunter me trouxe para a Volks para ser marketing. Fiquei no marketing durante 4 anos e pouco. E aí, desde 2016 para 2017, eu estou nessa área nova, que é de digitalização e novos modelos de negócio. Agora, a gente troca os novos modelos de negócio pela Business Transformation. Então, tem uma missão aí de tentar abrir um pouco a cabeça da empresa e olhar para um mundo mais ágil, mais dinâmico. Legal. Então, um pouquinho do que eu fiz. Eu já sei o que você ia perguntar. Eu já sei o que você ia perguntar. Então me conta. Essa é a hora que o Mauri vai fazer a pergunta. Que quando a gente fala de carro aqui, toda vez que a gente tá fazendo algum programa, uma live, e a gente tá falando de transformação de modelo de negócio, e você tá falando dentro de uma empresa automobilística, o Mauri sempre fala que o futuro dos carros é transformar produto em serviço. Você também enxerga dessa forma? Você também acredita que, sei lá, pelo menos eu, da minha percepção, a molecada hoje em dia tem uma relação diferente com o carro que eu sinto que a nossa geração tem, que os nossos pais tiveram. Parece que essa relação tá mudando ao longo das décadas, né? A relação vai mudando.
Parece que a galera hoje tá um pouco mais propensa a, sei lá, pagar um serviço para ter o carro ali disponível para eles. Você acha que isso é um modelo que tem futuros? É algo que é discutido internamente? Sim, a verdade é que a indústria vem se reinventando muito nos últimos anos, né? Então, primeiro, quando você fala de serviço, o serviço é muito amplo. E aí a indústria passa a oferecer serviços, então o carro conectado vem aí para popularizar isso e para assegurar que o consumidor, o motorista, vai ter cada vez mais conveniência dentro do carro. Isso é algo do que a gente também trabalha ali na nossa área. Agora, o carro como serviço, como assinatura, também, sem dúvidas, né? O mercado, ele vem... Primeiro, se existe uma indústria que vem numa grande transformação, é a indústria automotiva. E isso a gente está vendo muito forte nos últimos tempos. Você falou automotiva, eu tô falando automobilística. Mas damos na mesma. Porque automobilística não é tipo carro de corrida, não é tipo Fórmula 1. Agora eu tô... Será que eu falei certo desde o começo do programa? Mas todo mundo te entendeu, tá? Estamos em casa. Mas a indústria automotiva, ela vem se reinventando muito. Não à toa, a gente vê a Volkswagen abrir um braço digital, um braço de tecnologia que chama CARIAD. Na Alemanha tem, sei lá, mais de 10 mil desenvolvedores. Aqui no Brasil a gente tem uma área de desenvolvimento de software bastante grande, mas a resposta sim, e o que eu posso garantir para vocês, assim, você colocou na tua pergunta, uma nova geração, talvez esse cara não queira comprar o carro hoje, mas esse cara um dia vai ser pai, esse cara um dia vai ter uma necessidade, e ele vai precisar de um carro como meio de transporte. Então, mesmo quando a gente olha o carro como serviço, pega um Uber, tem um carro ali no meio, e que dirige muito mais do que nós juntos, e que certamente faz muito mais serviço. Então sim, a indústria está se reinventando e está olhando como oferecer esses serviços. A gente, por exemplo, tem uma locadora dentro do nosso grupo Volkswagen, que é parte do banco Volkswagen ali, enfim, todos somos irmãos, que entrega o carro no consumidor final. Então, caso o seu modelo seja, eu vou alugar um carro por 12, 24 meses ao invés de comprar, nós temos isso no grupo. Mas tem um mercado muito grande ainda de pessoas que continuam comprando seu carro ou usando o carro por meio de Uber de 99 ou afins. Ou seja, o carro é presente na nossa jornada de vida e eu, pessoalmente, não enxergo que isso vai mudar num curto prazo. É muito louco, até acho que pelo vínculo que pelo menos os brasileiros têm com o carro, né? O carro, ele é quase um membro da família. Você vê desde pequeno. Muito doido, né? Assim, não, putz, teve a época do Golzinho, teve a época do Chevetinho, a época da Brasília. Você vai lembrando pelos carros, né? Não, e a gente fez tal coisa. Que carro que era que a gente tinha na época? Tem sempre essa discussão mesmo, né? Ou aquela coisa do, sei lá, os filhos lavarem o carro no domingo junto com o pai ali. Isso é uma coisa que a geração nova não faz, né? Não faz, né? Manda junto com o pai lá. A galera do apartamento, que era muito legal, né? Pô, eu lavei muito carro, era um prazer poder pegar o carro do meu pai. Eu lavava as rodas, as rodas eram minhas. Era menor, né? Era trabalho. Eu tinha o prazer de dar... E na época era um outro mundo, né? 20 e tantos anos atrás, ainda antes de ter carta, eu podia pegar e dar uma voltinha no quarteirão. Deixa eu dar uma volta aqui, vai. Não pode, ninguém tá vendo. E voltava ali. Mas era muito divertido, era um sonho. O carro ainda é um sonho, né? Tem muita gente que ainda tem o sonho de ter um carro próprio, assim como a casa própria. Sim. Essa é uma tendência que eu acho que tem mudado muito, né? As pessoas terem a propriedade, a posse. Eu quero ter o uso, eu quero ter um carro para ir de aqui para lá e não necessariamente precisa ser meu, mas eu preciso do meio de transporte. Mas eu acho que o carro, sim, sem dúvida, ele já foi da família. Eu ainda tenho um xodó enorme com o meu carro. Minha mulher fica meio enciumada. Mas é o carro, né? Esse negócio da posse, né, que você tá colocando, aí você fez até um comparativo com a casa, é quase o preço de uma casa hoje, Fábio. O que tá acontecendo? Por que eu tenho que escolher entre comprar um apartamento e um carro? É quase o mesmo preço. Cara, na verdade, acho que tudo subiu muito, mas o custo de produção de um carro, ele elevou absurdamente nos últimos anos. Então, desde os insumos, né? O aço subiu muito, os componentes eletrônicos. Então, o preço que a gente pagava num semicondutor, né? A galera deve estar acompanhando aí, falta de semicondutor. Não é que ele aumentou 2, 3 vezes, ele aumentou 100 vezes. O mesmo eletrônico que a gente comprava aumentou muito. E aí fala, mas por quê? Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, que com essa mudança cultural que a gente vive nos últimos anos, por exemplo, a Volkswagen hoje a regra é trabalho 2 vezes no escritório, 3 vezes em casa. Então, é o nosso modelo híbrido. Pô, na minha casa, para eu ter infra para trabalhar, eu tive que comprar um segundo monitor que eu não tinha em casa. Eu comprei um teclado, eu comprei um mouse. Eu tinha a minha infra no meu escritório ali da Volkswagen, mas eu tive que comprar. Tem semicondutor em tudo, né? TV vendeu mais, as geladeiras estão mais equipadas, está tudo mais equipado. Então, no final da história, você pode ter tido uma queda na economia aqui durante a pandemia, mas você teve um incremento brutal em outros itens que são eletrônicos hoje, que são conectados, que são
devices ali elétricos e você está competindo. Então, estou dando um exemplo do semicondutor porque a gente vive a falta de. Sim. Mas os insumos subiram muito, muito, muito. Tem falta de pneu hoje no mercado, só para vocês terem uma ideia. Caramba. Falta de pneu? Pneu, Caramba. que todo mundo olha e fala, não é possível, mas tem. Então, a indústria é muito impactada. O container, o custo de frete aumentou pra caramba. Tem a crise dos containers, tá tem faltando container. E no final acaba sendo repassado, né? O câmbio aumentou muito, o dólar, o euro. Então tudo isso impacta direto na indústria. Então não é que os fabricantes estão ganhando dinheiro a rodo, não. Pelo contrário, o custo de produção está extremamente elevado. O câmbio ele aumentou bastante e você tem que continuar bancando essa produção, né? Então não tem muita mágica. Entendi. E como vocês, pelo menos internamente, já que a gente está nesse ponto econômico agora do carro, enxergam essa relação de custo, especialmente quando, sei lá, antigamente o carro popular era 20 mil reais. Hoje, um carro é 70 pau, 70 mil. A partir de. A partir de. Como que vocês enxergam essa relação do público com o carro? A galera tá buscando mais carro usado? Como... Porque eu imagino que a produção de vocês continuou numa velocidade muito próxima. Ou não? Isso também mudou? Cara, a produção não consegue produzir porque não tem peça, né? Então hoje a gente produz de acordo com o que você tem disponibilidade de mercado. É muito louco isso. E muito triste ao mesmo tempo, porque a gente tem uma capacidade produtiva instalada para fazer muito mais do que o dobro do que a gente está fazendo, né? Não sou o melhor cara para falar dos números de produção, não sou um cara da área produtiva, mas tranquilamente poderia dizer que a gente tem competência produtiva ali, de pessoal, de maquinário, a famosa capacidade instalada para fazer muito mais do que o dobro do que a gente está fazendo. Em relação ao valor, né? Tudo subiu. Se vocês olharem quanto custa um refrigerante hoje, quanto custava alguns anos atrás... Eu me lembro de ir com 10 reais e comprar um número 1 no McDonald's. Hoje não tem nem mais número 1. Cara, eu não tenho nem mais 10 reais. Mas é isso, né? Pô, eu quando tirei carta, cara, custava 40 centavos um litro de gasolina. Então é muito louco, porque a gente vive... Não foi o carro que subiu, tudo subiu muito. A renda, em alguns casos, não acompanhou, outros casos aumentou e subiu e acompanhou bem. Mas é uma relação, eu não sei se ela é matemática, né? Porque no final a inflação tá aí, a gente tá vendo... Sim. A gente sente no bolso todos os meses, Exato. né? Mas é até por isso que eu acabo associando, por exemplo, o veículo num futuro, né? Se a coisa continuar se desenvolvendo dessa forma, a um serviço, porque aí passa a se tornar inviável você adquirir aquele produto para você, porque é muito dinheiro investido para ele só depreciar com o passar do tempo. Se eu vou investir tanto dinheiro, por que então ele não vai, pelo menos, render alguma coisa, ou eu vou compartilhar isso de alguma maneira para que valha a pena de fato esse investimento? Então, por isso que eu faço essa associação com a compra de um carro e o serviço daqui para frente. Eu não posso dizer que está errado, né? Então, errado não está. Sim. Mas, por outro lado, quem comprou carro 2 anos atrás para fazer um negócio ganhou muito dinheiro. Subiram todos os carros. Então, a verdade é... mas tudo subiu. Tá bom, mas o cara que investiu num automóvel... O cara que comprou um carro super premium, dependendo da marca, tem fila de espera de 1 ano, 1 ano e meio. Sim. O cara ganhou quase que 40%. Não tem investimento que deu isso no mercado. Né? Então... é muito relativo. É muito louco isso, porque uma amiga minha, né, ela foi renovar o seguro dela e o seguro aumentou. Daí ela falou pro corretor, mas por que aumentou, né? Porque eu não bati o carro, não acionei o seguro, eu tinha que, na verdade, baixar. Ela falou assim, porque seu carro, ele aumentou 30% o valor dele. O seu carro agora tá valendo R$1 milhão. Aumentou o valor do seu carro, então o seguro tem que acompanhar esse valor. Então, o carro parado, sei lá, 1 ano de uso, ele valorizou, né? É loucura mesmo isso. Mas é isso. Então, assim, quem falar que vai ser serviço não tem uma bola de cristal, porque no final você está mudando uma economia. Né? Então, a gente acredita muito no nosso business. A Volkswagen investiu 7 bi nos últimos anos. Acabou de anunciar um investimento bilionário de novo para os Isso no Brasil? Anos. No Brasil. A Volkswagen investiu 7 bilhões entre 2016 a 2020. Aqui no Brasil, 7 bi de reais. Anunciou ano passado mais um investimento grande. Não vou falar o número para não errar aqui, mas é na casa de 7 bi, mais ou menos, de reais, porque a gente acredita no Brasil, a gente acredita no nosso modelo de negócio. E eu posso afirmar para vocês, se tem uma indústria que é ingrata, é a indústria automotiva, porque não é que você vai lá, desenvolve um produto e ele está pronto. Não vou falar de marca aqui, mas você desenvolve o refrigerante ali, carbonatado, e fala, isso aqui, a fórmula essa vai durar 10 anos. A indústria automotiva, a cada 2, 3 anos, ela renova tudo. Sim. Então, se você pegar um carro hoje,
Vocês falaram de carro de entrada. Pega um carro de entrada de uns anos atrás, compara com o carro de entrada de hoje. Com certeza. Então, assim, é um investimento bilionário. E aí você tem que moderar a plataforma, a eletrônica, os componentes eletrônicos. A expectativa do consumidor de um carro conectado hoje é totalmente diferente do carro conectado de uns anos atrás. E capacitar profissional para conseguir lidar com esse novo modelo. Isso custa muito caro. Então, a indústria automotiva é uma indústria que ela gera muita grana e gasta muita grana. Então, você roda muito dinheiro ali dentro. É muito louco isso que você está trazendo. Eu não tinha ideia, disso, Fábio? Porque o mercado de carros não é um mercado que eu acompanho. Eu estou muito mais ligado na tecnologia, por exemplo, a um smartphone, um computador, um tablet, do que, de fato, ao carro. Mas, sei lá, em paralelo, você está me falando que vocês estão investindo, sei lá, 7 bilhões de reais no Brasil, nas fábricas, no seu desenvolvimento. Eu, em paralelo, sei lá, tenho uma Ford tirando o pé do Brasil e indo só importar, trazer os carros prontos. Por que, então, investir no Brasil se a gente tem grandes marcas tradicionais como uma Volks, que é o caso da Ford, saindo, né, sendo somente um escritório no Brasil e vocês não, continuando investindo? Por que investir no Brasil? Eu acho que esse ponto que você coloca, apesar da história ser triste, né, e a gente como concorrente, a gente não comemora porque isso é triste. No final, são centenas de empregos, né, milhares de empregos que são colocados aí, e mostra que é uma indústria que ela é frágil, né? Eu não tinha ideia de quão frágil é a indústria automotiva até eu entrar nela. Então, primeiro ponto, custa muito caro você manter uma indústria dessa, muito caro. Então você vê com a saída da Ford, de forma clara e honesta, que não é uma indústria que está ganhando rios de dinheiro. Os caras fecham a conta. Teve muitos anos aqui, da última década que eu tô na Volkswagen há 10 anos, que a gente fechou o ano bem mal, assim, mas bem mal mesmo, assim, de falar, cara, a gente deve tanto. Né? Mas é uma indústria que acredita no país. Então, por que sai uma Ford? Por várias razões. Né? Desde a razão tributária, a uma razão de portfólio de produto, a uma razão de estratégia de futuro. Então, por exemplo, quando você compara um Brasil a uma Europa, naturalmente a gente vai ver os carros elétricos aqui. A Volkswagen tem diversos carros elétricos no mundo, mas pega hoje, 2022, né? Meio do ano de 22. Tenta ir com um carro elétrico daqui para Bahia. Né? Provavelmente você não chega. Sim. Diferente de um país europeu que falava, a gente vai eletrificar. E no ano seguinte começa um plano de eletrificação com a estrada com 500 pontos de abastecimento, com uma rodovia super pavimentada, que não vai alagar que nem as nossas estradas aqui, que vai desmoronar metade da estrada. Então tem uma combinação público e privada. Né? Então quando a gente olha para o que tem de estratégia, e a gente olha para a estratégia de produto da Ford, de novo, eu não sou o cara da Ford e não posso afirmar. Lógico. Mas você começa a ter hipóteses, né? Então, hoje a Volkswagen ela tem uma estratégia que foi feita para a nossa região. Né? Não por acaso a Volkswagen resolveu separar o mundo, né? Dividir o mundo em regiões. Hoje nós somos a região América do Sul. Nós somos 20 e tantos mercados liderados por um escritório que está no Brasil. Por quê? Porque são realidades econômicas e comportamentais muito parecidas. Né? Então, a gente olhar para o Brasil, para a Argentina, fala, cara, a gente tem consumidores parecidos, realidades econômicas parecidas. Então, o moral dessa história, assim, custa muito caro manter uma indústria. Você tem que fazer investimentos de longo prazo. Como eu acabei de dizer, não é que você desenvolve o produto hoje, esse produto vai durar por 50 anos. Sim. Esse produto vai durar 3, 4. E depois de 3, 4, você vai ter que lançar uma nova versão, lá o famoso Model Year, né? Agora tem o novo Polo, o novo T-Cross, o novo Gol, o novo... Enfim, com muito investimento por trás. Né? Compara sei lá, pegar a Tiguan. Olha a Tiguan corrente com a Tiguan de 4, 5 anos atrás, você vê carros absolutamente distintos. Totalmente diferentes, né? Uma outra coisa parecida, mas isso, cara, vai consumir centenas de milhões de dólares de investimento. Então, no fim do dia, tentei contar uma historinha aqui, né? Sim. Mas é um pouco disso, né? Que ninguém olha, todo mundo critica a indústria, mas ninguém para pensar que a nossa segurança não pode ficar em jogo. Por exemplo, segurança para a Volkswagen é um tema super sério. Sim. Então, você pegar um Polo. O Polo hoje ele tem 5 estrelas em segurança no instituto que certifica, que é o NCAP. Sim. Nós somos uma das pouquíssimas montadoras que hoje pegar a situação mais trágica, atropelei alguém. O carro foi preparado para se esse cara bater a cabeça no capô, absorver o impacto e não dar um traumatismo craniano. Né? Ele foi feito o para-choque, estou falando de milhares de reais de investimento. O para-choque foi projetado, se você atropelar o cara, ele vai para cima do carro, não vai para baixo. Então, tudo isso tem muito dinheiro envolvido. Sim. Né? Então, quando você começa a olhar, falar, o cara... Você perguntar, teu carro é seguro? Ah, tem airbag e ABS. Besteira, o carro tem muito mais item do que airbag e ABS. Né? Para garantir, se acontecer uma coisa drástica, a integridade do cockpit ali de quem tá dentro vai ser garantida ao máximo. É muito louco isso, porque durante, sei lá, acho que 2 ou 3 anos...
carro mais vendido no Brasil, ele tinha o item a classificação dele de segurança era extremamente baixa, sabe? Então é uma coisa que, por exemplo, não tá no hábito do brasileiro. Então, avaliar isso, né? eu acho que entra na questão da educação tecnológica. A gente fala muito disso na hora, por exemplo, de escolher um smartphone. Mas, pô, por que não olhar para isso na hora de escolher um carro? Já que você tá fazendo um investimento tão alto, né? Então, que faça jus e que tenha tecnologia envolvida ali o tempo todo. Né? É isso, que para nós é um tema muito sério, né? Desculpa, mas para a Volkswagen você nunca vai ver ela lançar um carro que, põe aí porque é custo. Reduz o custo, não vai acontecer nunca. Sim. Nunca. Então, eu tenho muita tranquilidade, assim, em entrar num Volkswagen e falar, putz, Deus queira que nunca aconteça nada, mas que se acontecer eu tenho certeza que muitos caras gastaram muitas horas de penso, muita engenharia, muita tecnologia para garantir o melhor quando o pior acontecer. Então, isso me dá muita tranquilidade de colocar meu filho na cadeirinha atrás e pegar uma estrada na boa. Faz muito sentido. Com certeza. Ainda fora da seara, da especificidade aí do seu negócio, eu tenho mais uma pergunta que é pura curiosidade. Eu acredito que você vai conseguir responder isso de bate-pronto. Que você levantou aí no meio do discurso, você falou uma parada de tributário. E eu queria entender quanto % do valor de um carro são tributos, porque eu não tenho ideia disso, sei lá, tá muito fora da minha realidade. Aí é o custo Brasil, né? Quanto custa, sei lá, quanto eu tô pagando pro governo e quanto eu tô pagando pra Volks de verdade? Cara, eu não sei o número de cabeça, assim, é curioso, né? Devia saber. Sabe, você chutar, você se sentiria à vontade? Cara, se eu chutar, qualquer coisa vai ser um chute, eu posso falar uma grande besteira, assim. Ok. Mas eu posso afirmar que é bem alto. Ok. É bem alto. Então, por isso que eu falo, a hora que você abre... Tiveram algumas marcas que chegaram a fazer propaganda mostrando, né? O custo do produto é X, aqui é imposto federal, aqui é estadual, aqui é blá, blá, blá. Então, quando você abre a composição do carro, realmente é muito alto. E na veia, né? Não tem mágica. Então, é uma indústria muito cara. Posso falar para vocês que, assim, ela é muito... A indústria automotiva é muito regulamentada, ela é muito cobrada, controlada. No nosso caso, muita parte dos carros vem de fora, os carros são muito eletrônicos, então custa, né? Mas não sou o melhor cara para te dizer, fiquei curioso, vou pesquisar depois eu te conto, mas é alto. Beleza. Muito bom. E é muito curioso essa relação que você estava falando, Fábio, da tecnologia. A gente vê isso acontecendo nos celulares, porque o celular hoje, o MIDI, ou até mesmo o celular de entrada, ele tem features, né? Ele tem características e funções que há 5 anos atrás eram características de um modelo topo de linha, né? A câmera de X megapixel e tudo mais, o tal sensor, o tal tipo de tela. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no mercado mobile. E é óbvio que eu tô fazendo esse paralelo porque é aonde a maior parte das pessoas acessa e tem... até condições de comprar a tecnologia, né? É muito mais barato. O ticket médio de um celular é muito mais barato do que o ticket médio de um carro. Mas isso também então acontece com o carro. As funções que a gente via 10 anos atrás num carro mais topo de linha estão presentes cada vez mais nos carros populares. A questão de conectividade, por exemplo, de você conseguir integrar com o seu celular, ou de ter aplicativo próprio. Como que tá esse perfil no ponto de vista de vocês? Cara, é uma verdade e assim, eu acho que a gente é muito mais democrático até que a indústria de celular, por exemplo. Se você pegar hoje um Polo e olhar o sistema de infotainment que tem nele, ele é o mesmo que está num Taos top de linha, que está num Jetta GLI, que por sinal é uma nave espacial, não. Quem gosta de carro é um puta carro. Mas... tá bom, você tá falando do Polo de hoje. Se você olhar um Gol de 2016, em 2016 o sistema de conectividade da época do Gol era melhor do que o da Touareg, que era o nosso carro top, né? Então, assim, a Volkswagen ela é muito democrática, o nome já diz, né? Volkswagen é o carro das pessoas. E isso vai passando. Então, tem tecnologia, sim, que você tem ainda hoje só num carro super premium. Por exemplo, você pega uma Tiguan, ela aperta o botão e estaciona sozinho. Mas você já tem itens em outros carros, por exemplo, que eles já entram. O start-stop no botão, né? Em vez de ter que precisar da chave, abrir a porta, colocar a mão ali e destravar o carro. Então, são várias tecnologias de conveniência, então já tem muito disso, né? Sistemas de frenagem eletrônica, post-collision brake. Então, imagina que você perdeu o controle do carro, bateu, o carro breca sozinho depois que está meio desnorteado. Isso tudo é tecnologia que está disponível em praticamente todos os nossos carros hoje. Então, para nós, naturalmente, você tem os carros, as categorias, os segmentos, mas a gente tenta ser o mais democrático possível e colocar tudo que é possível em todo o line-up.
O que vai impactar é mais acabamento, é mais o tipo de estofado, cuidado no painel, os LEDs, os guerigueres. É isso aí, que impacta em custo. Que obviamente impacta em custo. Até, sei lá, por exemplo, o painel que você falou do Polo, né, o Play, ele já tem conectividade com Android Auto, com Apple CarPlay, com todas essas coisas. Você já tem todas as funções ali num Polo, ele talvez não vai ter o mesmo conforto e funções de dirigibilidade que vai ter um carro que tá, sei lá, no topo da linha de vocês. É isso aí. É isso aí, que não tem mágica, né? Tudo tem custo. Sim. Mas ao mesmo tempo, na questão da segurança, ele vai ter um carro 5 estrelas em NCAP, ele vai ter um motor ultra moderno, que é grande parte do nosso line-up hoje é uma tecnologia TSI. Volkswagen democratizou o TSI, né? Então fala, turbo. Peraí, não é só turbo. É um TSI, ele tem um sistema enorme de comando, de eletrônica. Então isso dá mais potência, gera mais economia de combustível, gera menos emissão de gases. Isso traz baita comodidade, e não só comodidade, mas traz também um aspecto ambiental enorme, né? E isso está disponível em todo o line-up. O Up, para quem tinha o Up, para quem tem o Up, o carro é um foguete, né? Baita custo-benefício. Um carrinho pequenininho, 5 estrelas em segurança. É um foguetinho. Então, assim, em alguns pontos, talvez você não tenha o banco elétrico, né? Talvez você não tenha o motor 350 TSI. O controle do espelho não vai ser automático, ele vai ser manual ali. Acho que até já é, mas tem algumas tecnologias que quando você desligar o carro, o espelhinho não vai dobrar sozinho. Você vai ter que, ou você vai ter que girar uma chavinha, ou você vai ter que ir lá e voltar ele. Então muda muito, mas eu diria que não é o básico, porque segurança pra gente não é básico. É básico porque tem que ter em tudo. Sim, sim. Mas você vai ter um belo carro indiferente de qual categoria esteja, né? Naturalmente, quanto mais caro, mais features você tem, mais eletrônica tem, mais conforto, enfim. E quando a gente está falando, por exemplo, das integrações, isso é uma parada que aconteceu no universo dos celulares. E aí, Maurinho, você pode me corrigir se você discordar de mim. Vai lá. Vou fazer isso com muito prazer. Calhorda. Mas o ponto é o seguinte: a gente teve um período a partir de 2007, né, com o lançamento do iPhone, que a Apple começou a bater muito forte nos diferenciais do que eles consideravam um smartphone, e as outras marcas ainda estavam se adaptando a esse cenário, até que de fato o Google chegou com o Android e, óbvio, dominou o mercado, mas ainda assim hoje a gente meio que só tem 2 sistemas operacionais presentes no mercado. Mas teve um pequeno período onde todas as marcas tentaram implementar os seus próprios sistemas operacionais. A minha percepção quando eu vou olhar os sistemas integrados dos veículos é que a gente ainda tá meio que nesse momento, onde não tem uma coisa integrada, cada marca com uma solução própria. Você acha que fazer esse paralelo é justo e todo mundo vai acabar... Tem chance de acabar se unindo, por exemplo, recentemente na WWDC desse ano a Apple apresentou o que vai ser o Apple CarPlay do futuro, e que daqui a 2 anos vai estar... os painéis, e até o velocímetro, o tanque de combustível, tudo isso vai estar integrado com o Apple CarPlay em todos os modelos. Eu não sei em que mundo que o pessoal da Apple vive, mas tudo bem. Você acha que é um caminho natural essa integração? E tá tudo dentro de um sistema operacional único ou de 2, 3 sistemas operacionais no mercado? Ou faz mais sentido para essa indústria cada marca ter a sua realidade, a sua loja de aplicativos? Depende. Então vamos pensar na plataforma do carro, né? Quanto mais escala você tem, mais você consegue reduzir custo. Então por isso que você começa a ver grandes grupos. Volkswagen é um grupo, tem 12 marcas. Sim. Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania. A gente consegue 30% em todos esses marcas? Olha, que caralho. Só pra entender, né? Vamos buscar tudo. Eu quero ver o Maurinho chegar ali de Lamborghini aqui. Vamos ver se o Maurinho chega de Lamborghini. Legal, imagina. Então, imagina o seguinte, quanto mais escala você tem, né? Por exemplo, a nossa plataforma é MQB, né? Que é uma plataforma modular. Essa mesma plataforma que está na Audi, que está na Skoda, que está na Seat. Quando você olha para o concorrente, por exemplo, a Stellantis, né? A Stellantis, ela tem Fiat, ela tem Jeep, ela tem Chrysler. Então, os caras vão comprando, Peugeot, Citroën, você tem escala.
Será que a gente vai ver um sistema operacional? Acho que não. Igual para esses caras? Acho que não, porque, por exemplo, o infotainment do carro, ele está ligado na eletrônica, controlando um monte de coisa. Então, quando você chega e fala, a Apple quer colocar o CarPlay, qual é o volume de usuários que usa o CarPlay? Você já não está falando que é 100%. Sim. Você vai reduzir. Por mais que... Ou Android alto, né? Tanto faz. Você tem usuários, claro que tem, mas você não pode assegurar que 100% do público está ali. Outra coisa, o Brasil, por exemplo. Estamos falando de vários Brasis. Sim, O comportamento do cara de São Paulo é diferente do cara do Espírito Santo, que é diferente do cara da Bahia, que é diferente do cara, sei lá, de qualquer lugar, do Amazonas. Então, do Sul. Então, talvez exista muita sinergia, né, nas principais capitais, mas você tem que ser multicultural no final do dia, né? Imagina isso quando você pensa em escala bilionária, ele é global. Então, será que o carro que está rodando no país A vai ser igual ao do país B, que vai ser do país C? E aí, será que é a mesma tecnologia? Vai para a Ásia, né? Que o mundo está 10 anos para frente. Qual que é a tecnologia que os caras mais usam? Então, tem ganho de sinergia quando você tem uma grande marca como a nossa, como alguns outros concorrentes que têm N marcas por baixo do guarda-chuva e você consegue dividir a tecnologia, você consegue escalar, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, será que é loucura da Apple? Eu não acho que é loucura também. Então, o que o cara está fazendo? Ele está criando uma certa conveniência, porque a partir do momento que eu tenho um carro da marca A, minha esposa tem da marca B, de duas fabricantes totalmente distintas, talvez para quem usa o CarPlay, vai ter uma facilidade. Eu já sei mexer nisso aqui, eu não preciso aprender a mexer. Sim. Tirei o CarPlay, voltei para o sistema operacional da montadora, eu vou ter que entender como programar a estação do rádio A e como programar do rádio B. Então, tem ganhos, mas eu não sei te dizer assim, é por isso que é um depende, né? Primeiro, vamos entender, vamos esperar eles lançarem, vamos entender como é que isso impacta no nosso sistema. Então, hoje, a hora que você pluga o CarPlay, você está vendo na tela do infotainment, né? Ele tira o seu sistema fábrica Volkswagen e mostra o CarPlay. Legal. O que eu controlo ali? O que ele me permite. Nós temos uma loja própria de aplicativos. Então, vamos começar a voltar para a minha área agora. Uhum. Por que a gente faz uma loja própria de aplicativos? Porque hoje você tem CarPlay Android Auto regulamentando quem pode estar ou não dentro do carro. Verdade. Só que tem serviço que faz sentido para a gente estar ali dentro. Exemplo, uma seguradora. A gente tem hoje a Porto Seguro. Então, se eu estiver dirigindo meu carro, bati o carro, eu tiver um carro com Volksplay, eu aperto um botão e a Porto recebe a minha geolocalização. Legal. Dizendo que o carro do Fábio Rabelo, placa tal, chassi tal, acabou de se envolver num acidente no endereço tal. Né? Ou menos drástico, pô, meu pneu tá furado, minha esposa não sabe trocar um pneu. Ela aperta um botão e a seguradora recebe na hora uma mensagem dizendo, olha, o carro do Fábio, suporte. Vai lá, né? Eles me ligam, ó, tá tudo certo, é só o pneu, tudo bem, vamos mandar alguém para te ajudar. Que é uma conveniência que a seguradora já tem. Mas, pô, qual que é o número da sua seguradora? Onde é que tá o cartãozinho da seguradora? Tem gente que coloca assim em cima do corta-sol lá. Então, pô, você precisa ter conveniência. É por isso que a gente desenvolve uma loja própria de aplicativo. Por quê? Ele é nativo, ele foi feito para o meu sistema de som. Ele não é o igual que roda para todo mundo. Perfeito. Qual é a versão do Android que você está usando? Qual que é teu iOS? O cliente pouco importa. Faz diferença. Então, para nós, ter uma loja própria, ela tem um racional muito... Como é que eu gero mais facilidade para o meu consumidor? Existem 15 apps dentro do Volkswagen Play hoje. Né? Por exemplo, Sem Parar. A gente tem um acordo... Eu nem sei se posso sair falando de marca. Pode à vontade, pode. Cara, você compra um Volkswagen... Se quiser divulgar um Instagram de alguma prima que faz bolo, fica à vontade também. Se tiver do bolo, manda para mim também que eu quero de bolo. Mas o Sem Parar, por exemplo, sai de fábrica. Cara, que montadora que te dá essa conveniência? Eu comprei um carro zero Volkswagen, o Sem Parar já está ali no vídeo instalado no local correto. Isso é um ponto importante. Os carros estão mais eficientes, estão mais tecnológicos. Dependendo do que o seu carro tiver de feature, ACC, EBD, não sei o quê, tem um monte de câmera aqui no retrovisor. Sim. Tem gente que põe o adesivinho do Sem Parar na frente do radar da câmera. Ele detona o sistema. Sim. Porque o sistema precisa daquele alcance, ele precisa ficar jogando o sinal para tudo que é lugar para ele poder controlar, brecar o carro, acelerar. A hora que... Então, primeiro, para desenvolver uma parceria com o Sem Parar, eu já desenvolvi uma peça que no meio da linha de montagem o cara instala no lugar perfeito, que não vai afetar em nada. Primeiro ponto. Segundo, imagina que eu comprei um Volkswagen, volta para o consumidor, tá lá o adesivinho, eu simplesmente abro o Volkswagen Play, aperto o aplicativo do Sem Parar, leio o númerozinho que tá ali, coloco, pum, aplicar, né? Liberar. Acabei de ganhar 4 meses de mensalidade gratuita e tá funcionando, não precisei ligar pra ninguém. Quer mais conveniência que isso? Eu não precisei falar com ninguém. Ele me ganhou. Então, cara, isso é uma puta conveniência. Que eu posso desenvolver porque, pô, eu tenho um acordo com o Sem Parar, eu tenho um acordo... Eu tenho um rádio conectado, que você, pra conectar o Volkswagen Play, você precisa liberar o hotspot do celular, né? É super simples. Sim. Mas eu tenho lá uma loja de aplicativos própria. Então, existem vantagens de você ter uma loja própria de aplicativos também. Sim. Né? Então, eu te contei uma historinha para responder tua pergunta, para dizer que assim, depende. É uma indústria nova em constante transformação
e que naturalmente, para nós é ótimo que tem o CarPlay, que tem o Android Auto. Eles não são meus concorrentes, eles são parte do meu sistema, tá tudo bem. Sim. Mas eu também posso criar alguma coisa que eu, como montador, entrego. Falo, ó, tá aí, se você quiser usar o meu, tem isso aqui de vantagem e vamos ser felizes todo mundo. E hoje o desenvolvimento dos aplicativos dentro da loja de vocês é feito internamente, é feito pela Volkswagen ou não? É feito pelo parceiro sob a supervisão de vocês? Dos dois casos. Então eu tenho o app que eu desenvolvi e coloquei lá. Eu tenho um app que o parceiro me deu autorização, pode fazer, tamo junto, e o meu time de engenharia vai lá e desenvolve. E ao mesmo tempo eu tenho várias parcerias que o player fez, me entregou pronto o app, eu testo, estresso bastante o sistema, falo, tá funcionando, não tem nada que coloque a vida do passageiro em risco, do motorista em risco, tá sobre os aspectos da lei, não tá dando crash, beleza, vamos publicar. É um trabalho das duas maneiras. Legal. E hoje a loja ela é global ou ela é local? Bom ponto, cara. Isso foi feito pelos brasileiros aqui, então a gente tem muito orgulho de falar que o Volkswagen Play, que é o nosso sistema de infotainment, foi desenvolvido aqui pelo time de Você tá engenharia elétrica. brincando comigo! Que da hora isso! É do Brasil mesmo? É mesmo. Que sensacional! E a gente exporta isso para mais de 40 países, assim, uma loucura. E então, assim, o sistema nasceu no Brasil, ele foi desenhado no Brasil, a loja é aqui, mas hoje, cara, tem vários mercados aí pelo mundo, Índia, enfim, tem mais de 40 países que estão usando o Volkswagen Play. Naturalmente lá os aplicativos disponíveis vão ser locais. E aí o time local também vai desenvolver parceria, vai criar algo que faça sentido para o mercado dele. Mas a gente tem muito orgulho de falar que é um produto nosso, assim, idealizado pela gente. Legal. Então existe pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Super. A gente não só pega um carro lá de fora, alguma coisa de fora e adapta pra gente. Não. Tem um time grande aqui, de várias áreas, na verdade. Eu posso dizer que o Brasil, né, o nosso time aqui da América do Sul, é muito diferenciado dentro do mundo Volkswagen. Isso é bom porque a gente tem autonomia, tem liberdade, e melhor ainda porque a gente é muito reconhecido no grupo. Né? Por exemplo, de aplicativo de digitalização, a gente tem um monte de best practices que os caras olham lá fora e falam, pô, que legal, né? Vamos importar isso aí. Será que dá para vocês exportarem a tecnologia? Legal. A gente tem muito orgulho de, numa empresa tão complexa, né? tão grande quanto a nossa, poder ver times aqui que estão exportando isso. Sensacional. E lá no início você falou o nome da sua área. Você pode repetir para mim, por favor? Cara, minha área é digitalização e business transformation. Dá um exemplo, então, do business transformation, para eu entender o que é Legal. isso. Isso é uma coisa muito nova, assim. Acho que o mercado está criando áreas de transformação organizacional, uma vez que as indústrias elas não podem continuar como elas eram, né? Engessadas, travadas, burocráticas, processuais. Naturalmente tem processo, tem burocracia, mas existem formas mais simples da gente resolver problemas complexos. E muitas vezes a solução está aqui dentro, né? Dentro da casa, com as pessoas da própria empresa. Então, o Business Transformation, a gente tem ali perfis que são Agile Coaches, né? Que são pessoas que vão ensinar metodologia ágil, né? Pra galera aí técnica, isso é muito comum. Sim. Mas imagina que para uma indústria como a nossa, né? Aí quase centenária, você precisa mostrar que a transformação é feita por pessoas e essas pessoas podem conquistar o que quiser ali dentro. Então, no fim do dia, o que a gente faz com o Business Transformation? É enxergar problemas de diversas áreas, todas, famosa dor, e suportar os caras numa mudança, né? Então, pô, em vez de eu ir lá e contratar uma consultoria tradicional, extremamente cara, por que eu não posso chamar o cara da área A, o cara da B, da C, da D, da E, colocar todo mundo numa sala, começar a fazer quase um design thinking ali mesmo, né? Então vamos pôr na parede problema, qual que é a oportunidade, o que a gente vai conquistar se a gente melhorar aquilo, o que a gente perde se a gente não melhorar, o que a gente ganha de eficiência, e aí sai todo mundo da área tentando buscar uma solução. Posso te dizer que a gente tem bons exemplos, em muitos dos casos a solução é ali dentro, é feita por todo mundo. Falando, cara, a gente está há 10 anos com esse problema, era isso aqui, era pôr todo mundo aqui, parar para puxar, e a gente puxa essa conversa, né? É o problema da Ilha de Lost. É praticamente É o isso. problema da Ilha de Lost. Se tivesse todo mundo na Sentado Ilha e de Lost, conversado. sentado e conversado no segundo episódio, É isso aí. tinha resolvido, não tinha morrido uma galera. É isso. Que era só ter falado assim, eu vi um monstro de fumaça. Aí o outro ia ter falado eu tenho remédio. Eu tenho remédio, isso aí. É isso. Então a Business Transformation ela faz isso. A gente suporta as áreas a abrir a cabeça, né? Eu tenho uma política muito clara, assim, pessoal, que não tem o salvador da pátria, né? Chegou ali o cara que vai resolver o problema do mundo. Não tem. Mas a gente tem como contaminar, talvez não seja a palavra mais bonita para dizer depois de um período ferrado de pandemia, mas de, ao mesmo tempo, contaminar, não sei outra palavra para usar Contagiar, aqui. né? Contagiar, né? Então é uma missão muito mais de contagiar os outros para começarem a olhar e buscar solução diferente. E até na execução, cara. Como Business Transformation, eu também lidero a inovação aberta. Legal. O que é inovação aberta? Parceria com a universidade, com startup. Então, para que eu preciso ir lá nas Big Four, né, da tecnologia, para falar, preciso fazer um sistema? Por que eu não vou ali na empresa que tem 4, 5 caras com 6 meses de experiência, mas
os caras estão botando para quebrar. E isso a gente faz muito. Então a gente tem hoje resolvido problemas tradicionais e complexos com empresa que tem 1 ano de existência, 2 anos de existência. Sensacional. Só que você chega no cara e fala, eu tenho uma dor, o cara fala, eu tenho um problema para essa dor, inclusive eu trabalhei não sei quantos anos na empresa X e só por isso que eu enxerguei uma oportunidade, e aí o cara vê o nosso problema e fala, dá para melhorar mais isso, e é rápido, né? Então, hoje como Business Transformation, a gente também tem a missão de mostrar para as pessoas ali internas da companhia que existem novos caminhos para resolver problemas que estão lá há muito tempo. E tem dado certo, né? Uma área nova, o BTO, mas está dando muito certo. Eu imagino que esse tipo de iniciativa, né, também vai de encontro a transformar, né, deixar a empresa, que é uma empresa com centenas de anos aí, né, para essa nova geração, né? Aproximar dessa nova geração. A Accenture liberou recentemente uma pesquisa, acho que foi no Dia do Meio Ambiente, falando sobre a questão do vínculo dos jovens com as empresas verdes, né? E eu imagino que a sua área esteja olhando para isso também. Você pode falar para a gente como que é esse olhar da Volkswagen para ser uma empresa mais verde, para entregar um produto mais verde também para esse consumidor? Vamos nessa. Então, cara, a pergunta é muito boa, assim, até me faz sorrir, assim, porque eu fico feliz porque eu acredito muito no que a gente tem feito, né? Todo mundo fala, a indústria automotiva polui pra caramba, porque o carro polui. Então, assim, primeiro mais ou menos, né? Se a gente comparar com outras coisas, tem coisa que polui muito mais do que o carro. Mas o que a gente vem fazendo? Investindo bilhões em tecnologias, como eu falei agora há pouco, que gastam menos, que poluem menos, que tem maior eficiência energética, né, com maior entrega. A gente tem uma pequena central elétrica dentro da Volkswagen. Legal. Nós somos a primeira montadora aqui do Brasil a começar a trabalhar com o biogás, né? Em vez de ter lá o famoso gás... esqueci o nome do gás tradicional lá que a gente tem. O GLP. O GLP. A gente tem biogás, É biogás o nome? O biogás? Biometano? Quando você trabalha com... Como é que é o nome? Putz... me deu um branco agora. Me deu branco. Eu ia explicar o processo. Aí eu tentei facilitar, vou só complicar o negócio. eu acho que é biometano. Vamos. Com certeza que é o biometano, mas é a primeira montadora. Peraí. Biometano e GNV. GNV e biometano. Somos a primeira montadora do Brasil. Esse gás é um gás limpo, né? Ele não tá ali, ele é feito de reuso, de bagaço da cana. Quer dizer, tem um monte... O processo dele é muito legal, assim, mas é super saudável. Somos a primeira montadora a criar uma calculadora de combustível. A gente tem lá dentro do aplicativo Meu Volkswagen uma calculadora que chama Abasteça Consciente. Para que serve isso? E essa daí eu tenho certeza que quase ninguém que está nos assistindo sabe. Eu, Fábio, pessoa física, quero fazer a diferença no mundo, mas eu preciso dirigir. Cara, se você trocar a gasolina por etanol, o volume de CO2 gerado no etanol é 1/3 do volume gerado na gasolina. É mesmo? Então, eu não sabia disso, não. Em casa, né? Eu recentemente voltei pra esse universo de ter carro. Eu tinha abandonado o carro. Eu sou um cara moderno que moro numa grande capital. Moro em São Paulo, perto do metrô. Eu levo minha máquina de escrever pro Starbucks. Ele é muito hipster. Tá. E aí, na verdade, depois os serviços do Uber ficaram horríveis. E aí eu voltei pro carro. E aí minha esposa, eu falei, olha, o nosso carro ele vai render melhor com gasolina do que com álcool. Ela, não tem problema, não vamos usar combustível fóssil. Tá bom. Olha que doideira, né? Primeiro, todo mundo fala do carro elétrico. Dependendo de como a eletricidade é gerada, e tem muito país ainda que está na base do carvão, sim, isso é muito mais poluente do que você ter um carro a combustão. Com certeza. Porque a matriz energética, ela não é uma matriz limpa. Sim. Quando a gente vem pro Brasil, vou pegar um exemplo besta. Eu fui para Fernando de Noronha e lá eu vi os carros elétricos. Legal, tem eletricidade em Noronha? Tem, é um gerador a diesel. Bom pra caramba. Tá certinho, amigão. É muito melhor você ter um carro a etanol. Porque o etanol, primeiro, é uma matriz limpa, né? Se você for mensurar como mensuram hoje os institutos, o etanol é plantado, você vai lá, eles vão quase que chegar a zero. E a Volkswagen não acredita nisso, porque o etanol tem um processo. Até chegar no tanque de combustível, sim, ele foi ali plantado, ele foi colhido, tem um monte de colheitadeira, não sei o que, no meio do caminho. Então, a Volkswagen, ela mensura do que a gente chama de poço à roda. Quantas gramas de CO2 você vai gerar ali na roda por quilômetro rodado, incluindo ponta a ponta? Desde o plantio da cana até a extração do petróleo. Eu vou pegar um exemplo real. Se você pegar hoje um Nivus TSI e rodar 1 quilômetro na gasolina, você vai gerar, em média, 150 gramas de CO2 na gasolina versus
48 no etanol. Caramba. Cara, olha a diferença. Aí você fala assim, pô, eu vou daqui pro Rio de Janeiro, vou lá passar o carnaval, vou ver o Rock in Rio, vou de carro. Legal. Olha quantos quilos de CO2 você deixa de jogar na atmosfera só trocando o combustível A pelo combustível B. Louco, então hein? é muito louco, porque ninguém faz essa conta. E nós, você me fez uma pergunta, eu contei toda essa história para dizer, a gente foi a primeira montadora, acho que do mundo, a pôr uma bandeira e falar, olha, vamos desenvolver aqui um centro de biocombustível, e a gente fez isso, a Volkswagen tem um centro de biocombustível, fomos a primeira montadora a criar essa calculadora, a gente tem uma média aí de 60 a 70 mil configurações por mês. Cara, são 70 mil pessoas que já entendeu de alguma maneira, ou que aprendeu que só de trocar o combustível A pelo B, ele consegue fazer a diferença dele no planeta. Esse aplicativo é para smartphone ou para o carro? Os dois, boa. Então eu tenho ele, se vocês quiserem baixar para quem tem um Volkswagen, meu Volkswagen, está disponível aí na Apple Store, na Google Play. Você baixa, você tem um monte de serviço. Então você tem um manual cognitivo. Em vez da gente... Manual do carro tem que ter. Mas em vez de ter 500 páginas no porta-luvas que 90% das pessoas, por pesquisa, nunca nem mexeu. Não, ele só serve pra atrapalhar, porque normalmente ele fica no porta-luva e aí cabe menos coisa no porta-luva. Porque tá ali. Aí assim, putz, de verdade, assim. Não, eu vou te falar o que eu fiz no meu, né? O que você fez? Eu tirei do porta-luva, deixei dentro no armário de casa. No primeiro dia eu abri, peguei um carro usado. Eu sou um cara humilde, entendeu? Aí eu fui lá. É porque você não tinha desconto ainda. Eu não tinha desconto ainda. Pra comprar a Lamborghini. É isso aí. Aí eu fui lá, abri tentei, fiquei meia hora tentando achar a página que mostrava qual era... Onde dá seta? Não, qual era o freio? a calibragem, né? Qual era o volume ali da calibragem. Tirei uma foto, qual que era o tipo de óleo que usava o carro, tirei uma foto e guardei ele lá no armário. Eu fico, toda vez que eu preciso calibrar, eu procuro lá na minha galeria a foto pra saber qual que é. Agora imagina se você tiver um Volkswagen, hoje para mais de 9 carros de modelos diferentes, você pega, abre o meu Volkswagen, faz uma pergunta com inteligência artificial, ele entende o que você está perguntando com linguagem natural, Legal. traz a resposta. Isso no carro também? Você tem isso na tela do Volksplay, para quem tem carro com Volkswagen Play, mas como a gente é democrático, se o meu carro não tem Volksplay, eu pego o celular, como trocar o pneu, como trocar a lâmpada. Como quando eu baixo o app, eu coloco o número do meu chassi, ele já bate na cloud e já devolve. O seu carro é esse aqui. Ah, faz Então sentido. eu já sei que o teu carro tem um motor X, que o teu a sua lanterna qual que é o Y. modelo, quais são os acessórios, tudo. Cara, só que eu deixei de ter 500 folhas no porta-luvas que 90% não lê. Então isso é um lado social. A gente tá pensando no planeta. Porque não é mais barato fazer inteligência artificial do que imprimir folha. Lógico. Imprimir é muito mais barato. Mas tem uma responsabilidade. Mas no carro dá pra você perguntar também? Dá. Se tiver com o Volkswagen Play ali, você baixa o meu Volkswagen, que normalmente já vem instalado, abre o app, como pôr a cadeirinha do bebê. O que significa essa lâmpadazinha amarela? Não precisa nem perguntar, cara. Animal. Quando você tem uma lâmpada amarela, ele já vai aparecer no Volkswagen Play, ó. Lâmpada acesa. O que significa lâmpada e um call to action? Tipo, ó, você passou em cima de um paralelepípedo, quebrou qualquer coisa, sei lá. Ele vai vir, ó. Lâmpada significa que falta óleo, não prossiga. E aí ele vem, você quer clicar aqui e marcar na concessionária ou você quer clicar aqui e chamar um guincho? Vamos supor que acabou a água do para-brisa. Pumba, lâmpada amarela. Aí você vai ler e fala, olha, fique tranquilo, você precisa colocar água no reservatório de limpa-vidro e tá tudo certo. Espera esfriar. Da hora, sensacional. Fantástico, É isso cara. aí, Que cara. legal. Caramba. E tem 40 mil pessoas que usam isso todo mês. Que legal. Não, e é muito louco, né? Porque... Isso pra mim, isso é um diferencial de produto que eu não fui impactado por nenhuma comunicação disso. E é o tipo de coisa que é o seu perfil, É né? o meu perfil. Se vocês... Ó, Fábio, eu tô sendo honesto com você. Não, é ótimo. Se alguém chegasse pra mim e falasse, ó, esse carro aqui tem um diferencial de você perguntar pra que serve essa lâmpadazinha amarela, ele te responde, esse carro ganha valor pra mim automaticamente. Você tá falando com uma pessoa que eu tô reformando minha casa agora. O Mauri comprou um carro e eu tô reformando a O casa. negócio aqui tá dando dinheiro. Assim, Mas e eu tô reformando a minha casa, até a chaleira, se eu falar esquenta a água, ela começa a esquentar. isso aí. Toda a iluminação, climatização, assim, da qualidade do ar, a temperatura do chuveiro, de tudo, eu tô automatizando na minha casa. Porque eu sou muito ligado nisso. Muito, tipo, eu tô automatizando no nível, se meu batimento cardíaco acelerar, eu posso desligar a geladeira. Não sei porquê, mas dá pra fazer isso. Legal. Então, isso pra mim é um baita diferencial. E eu não fui impactado por comunicação nenhuma em relação a esse produto, cara. mostra que tem uma oportunidade grande pra gente, né? E certamente
sempre vai continuar, porque estamos falando de... Tem um intermediário no meio do caminho, né? Eu tenho lá um concessionário que deveria fazer uma entrega para você e falar, vem aqui, deixa eu te mostrar o meu VW, para que serve, o que você tem de serviço aqui dentro. Tem uma porrada de coisa legal, né? Mas é um serviço disponível. Ah, Fábio, mas de novo, eu não tenho Volkswagen Play, ele não vai aparecer a luz. Tá bom, tô dirigindo meu carro, acendo a luz, pega o celular, tira uma foto da luz, ele reconhece aquela lâmpada e vai te dizer, essa lâmpada aqui significa tal coisa. Fantástico. Então, cara, isso tá aí disponível, né? A gente tem hoje... Eu fico muito feliz. Deixando claro, só funciona com o carro Volkswagen. Cara, tirar Porque foto. de repente o cara fala, mas eu dirijo... Eu tô aqui no meu carro, no meu plug e não funciona assim. Por que não funciona? Volkswagen aí, a propaganda enganada da Volkswagen. Mas tá lá, cara, funciona... A gente tem um número muito bom, assim. Infelizmente, a nota é muito alta das stores, eu fico muito feliz. E o cliente é soberano, assim. Então, para o bem e para o mal, né? Às vezes um sistema para de funcionar, é servidor, tem cloud, tem uma porrada de coisa envolvida. E às vezes você vê que, momentâneo, cara, parou do ar, meu celular começa a bombar. Pum, 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 pum. O que aconteceu? Puta, mudaram a regra de segurança da cloud, sei lá. E aí sai todo mundo para resolver, mas eu fico feliz que a gente tem 4.7, por exemplo, na Apple Store. Que fantástico. Então, para mim, dá muito orgulho de falar que é um produto nosso, criado pela gente, pelo nosso time, pelos nossos desenvolvedores, pelo meu time de UX, assim, animal. A gente lê tudo que as pessoas falam, então se o nego fala mal, a gente lê também. Aprende, porque às vezes vê alguma coisa e fala, pô, ninguém pensou nisso. Não pensamos, né? E tem a oportunidade de evoluir na ferramenta. E a base de inteligência artificial de vocês é construída in-house? É construída com base, por exemplo, num Watson da IBM? Qual que é a lógica que vocês trabalharam para esse desenvolvimento? Cara, a gente colocou o Watson porque quando a gente lançou isso, a gente estava em 2017 para 2018. E na época, o único sistema que falava português, mais ou menos, Decente, era o Watson. que tinha a plataforma de implementação, né? Que tinha, Exato. É. Então a gente na época olhou, optou por outras plataformas, mas ele entendia mal. E o Brasil, de novo, são vários Brasis, né? É um continente. Sotaques, Você né? tem sotaque. A gente tem um nível hoje de acurácia ali de 92%, né? De assertividade. Então, não dava para errar. E aí, uma vez que você implementa a plataforma, tá funcionando, tem Casou. um produto, 2 produtos, 3 produtos, vamos em frente, né? Até eu resolvi ficar com mais cabelo branco aqui. Porque tá bom, mantém Você tá funcionando. bem ainda, a maioria ali já foi embora. Ó, trabalha com podcast, é o que acontece. E hoje a sua equipe, ela fica em São Bernardo? Tem outros prédios da Volks pelo Brasil? Como que é? Cara, a gente tem outros prédios no Brasil, mas a nossa equipe fica em São Bernardo, no modelo híbrido, né? Então, 3 vezes por semana eles estão em casa, 2 vezes por semana a gente se encontra no escritório. Estão em casa trabalhando, tá, gente? Casa trabalhando, claro. 2 vezes por semana eles estão descansando, que é sábado e domingo. Assim espero, pelo menos. E hoje o nosso modelo é híbrido, né? Escritório em São Bernardo. Legal. E tá funcionando bem, cara. Eu diria que quando a área começou, o mundo era outro, né? Não tinha esse Ah, negócio de... E tava todo mundo lá, todo mundo tá feliz hoje com o modelo que a gente tem. Então, tá performando, tá legal. Sensacional. Show de bola. E agora aproveitando que a gente estava falando de sustentabilidade, você chegou a tocar na bola da vez, que são carros elétricos. E é uma tendência para o mercado olhar para os carros elétricos, mas ao mesmo tempo o Brasil ele é idiosincrático, né? O Brasil ele tem essas... O Brasil é o Brasil. O Brasil não é para amadores. A gente conhece muito bem o país que a gente tá. Não é fácil, né? E a gente tem um monte de coisas específicas do Brasil que dificultam essa relação, que dificultam a implementação de novas tecnologias. Eu queria saber como vocês enxergam essa balança, porque não vai fazer sentido para uma indústria trabalhar com 100 países com carro elétrico e 2 países não trabalhar com carro elétrico. É mais... Ou é todo mundo, ou é todo mundo, não é. Até por conta do maquinário e todo o desenvolvimento de linha que existe para preparar a criação dos carros e tudo mais. Como vocês estão enxergando a projeção dos carros elétricos e mais, pro Brasil? Boa pergunta, cara. Então, primeiro, eu falei agora há pouco que a gente é um grupo, né? Então, hoje no grupo a gente tem mais de 100 modelos diferentes elétricos, 100% elétricos. Ou seja, a tecnologia a gente tem, né? Eu poderia... A fábrica aqui, o nosso presidente poderia apertar um botão amanhã e trazer o volume que fosse necessário em meses, né? Tem um tempo de falar, tá bom, vamos incluir produção pro Brasil, aumenta, vamos... Adaptar a linha, né? Fácil assim. Mas quando a gente volta para nossa realidade, é o que eu estava dizendo. O Brasil é um continente. Né? Tava vendo esses dias na TV que a estrada no Nordeste, XPTO, desabou a estrada inteira. Então, cara, a gente tem que produzir carro pensando no cenário
nacional, porque nós vamos vender carro no Brasil. Não vou vender carro em São Paulo. Vendo carro para o cara que quiser comprar em território nacional. Então, o primeiro ponto é, o país está pronto para isso? Né? O país está pronto para receber. A gente tem infraestrutura. Eu tenho carro. O país tem, primeiro. Segundo, a gente está falando de custo de carro. Um carro elétrico não necessariamente é mais barato. Sim. Aí a gente fala, tá bom, então infra não tem e preço, então vou ter que ter híbrido. Híbrido tem 2 motores, tem um motor a combustão, tem um motor elétrico. Qual é o tipo de carro híbrido que a gente quer ter? Porque você tem alguns tipos de tecnologia de carro híbrido. E aí você começa a encarecer tanto que eu posso te dizer o seguinte, a gente tem plano? Claro que tem. A gente já lançou um primeiro carro híbrido aqui em 2019, que era o Golf GTE. Eu não posso contar a data para vocês, mas a gente vai lançar um carro full electric em pouco tempo, então... A gente já tem carros elétricos, como vocês podem ver, da marca Volks. Tem o ID3, ID4, ID5, o iBus, né? O Bus é animal, a Kombi do futuro, né? Sim. Isso tudo tá pronto. Então, assim, a gente tem planos de trazer nos próximos meses para o Brasil. Peraí. Então, no Brasil, nós teremos carros elétricos da Volks. Sim, no curto prazo. Não tô falando de anos. Sim. Tô falando de curto prazo. Não posso dar a data aqui, mas teremos. Beleza. Ponto. A gente acredita nesse caminho? A gente acredita. Mas a gente tem um espaço até chegar. Então eu diria que o futuro do Brasil é híbrido e o híbrido é etanol, né? E vamos lembrar da matriz energética. Então Sim. o Brasil tem uma combinação que no mundo não tem. Quem tem esse tipo de combinação? Cara, Paraguai usa carro flex. A Índia tem uma matriz energética a etanol, eles têm muita plantação lá. Por que não ter carro flex? E a gente tem participado de discussões, eu tenho muito orgulho de ver o nosso chairman, que é o Pablo, sentado com os cônsuls, sentado com a embaixada. Esteve na Índia pouco tempo atrás discutindo. Então, assim, são coisas que o Brasil está levando para o mundo, né? E a gente tem que ter orgulho de novo de fazer Sim. isso. Os Estados Unidos, eles têm produção de milho pra caramba. Eles podem produzir etanol ali também. Então, você tem, que não só necessariamente vem da cana, né? Você tem matriz energética em outros lugares. Então, hoje... É caro para uma montadora, né? Manter um lugar, só que existem oportunidades que não foram exploradas. É por isso que a gente tem hoje aqui na América do Sul um centro de desenvolvimento de biocombustível. Vamos entender, vamos aprofundar, vamos começar a trabalhar em tecnologia híbrida, porque o full electric aqui vai levar um tempo. Sim. Então tem um caminho, mas felizmente a Volkswagen está engajada nessa e está fazendo muita coisa. Hoje eu acho que eu olharia, com dinheiro na mão, eu olharia para um híbrido. Porque... olhar pro cenário. A gente teve a oportunidade na casa de testar carro elétrico, na verdade mais uma hora do que eu, porque eu peguei gripe bem no dia que ele me devolveu o carro. Infelizmente, eu tive que ficar com o carro comigo. Né? O cara que vai comprar uma Lamborghini, eu investi tudo no Mauri. O Mauri ficou 10 dias andando com o carro do Tony Stark. E aí, a minha percepção até nas nossas conversas foi da dificuldade mesmo de abastecimento. Isso assim, só dentro da capital. A gente tá em São Paulo, que tem muita base de carregamento. Muita ainda. Comparado com a realidade de fazer uma viagem. Sei lá, eu tava falando com a minha esposa de, vamos... Eu e minha parceira falando assim, vamos visitar a parte da família. Dependendo de que parte da família a gente fosse visitar, eu não conseguiria chegar de carro elétrico. É isso aí. Então, assim, é uma coisa complicada. E, ao mesmo tempo... um híbrido da vida, etanol, gasolina, mais parte elétrica, poderia fazer com que eu gastasse menos combustível, porque a gente já teve essa experiência. E sabe como que tá caro, né? E sabe como tá caro o combustível. E você aumenta a autonomia de um carro, de ao invés de fazer 10 km por litro, fazer 30 km por litro. É isso aí. É uma coisa assim, absurda a diferença. Você tem autonomia pra fazer só no elétrico? Dependendo do carro, até tem. Assim, você vai ter autonomia pra fazer o dia a dia, de você sair daqui e ir até lá e tal. Tem carro que tem o conceito de você carregar ou abastecer ou utilizar energia de frenagem. Tem várias lógicas dessa, né? Mas eu acho que hoje eu iria... com o dinheiro na mão, como eu falei. Com o dinheiro na mão, eu acho que eu pensaria num híbrido. Eu penso... Tendo a experiência, né, de utilizar um elétrico, achei sensacional. É muito, muito legal mesmo. Eu consigo olhar para aquilo e falar, putz, realmente isso é futuro. Eu acho que esse é o caminho, né? Não tem jeito. Mas entendendo a infraestrutura do Brasil, eu sinto que é realmente complicado. E eu acho até estranho, na verdade, o Brasil não querer se despontar, porque, como você disse, sei lá, na Europa, parte da energia elétrica é feita a partir de queima de carvão, o que acaba anulando você ter uma energia limpa como energia elétrica. Pô, a gente tá no Brasil onde a gente tem energia eólica, hidrelétrica, coisas que
na teoria, gerariam energia muito mais limpa, né? Super. Então, e o Brasil não despontou, né? Não assumiu para si isso, né? E aí a gente vê, obviamente, quem compra hoje um carro elétrico tá querendo, sei lá, comprar um produto porque é novo, é tecnológico, porque aquilo faz sentido para ele. Às vezes é mais por conta das funções que o carro tem. Pode ser. Porque às vezes os carros elétricos têm isso, tem get aqui, ali, ou pelo status, do que necessariamente... Porque prático acaba não sendo, Mas né? também depende, né? Se o cara tem bala pra comprar um carro elétrico, por exemplo, e mora numa casa, porque o prédio ele vai ter que pedir pra ter a tomada ali embaixo. isso aí. É uma dor de cabeça. Tem toda uma confusão. Mas dependendo de como ele tá instalado, esse cara fala, pô, eu vou daqui pra casa do interior, eu vou botar 2 pontos de recarga rápido aqui e lá, acabou o meu assunto. Tá resolvido. Você tem carro com autonomia alta hoje. Sim. Então, pô, ele põe em 3, ele põe no trabalho dele, sabe Deus o que esse cara faz? Sim. Então, assim, é democrático? Não é. Sim. Mas você tem mercado. Então, não à toa que você veja de forma pequenininha, mas o volume de carro elétrico já aparecendo nos ponteiros ali, né? Já tem volume. Sim. Então, que bom que já tem o volume. Mas a minha opinião pessoal é que o futuro é híbrido, principalmente aqui. Ah, Fábio, a gente vai ver o Brasil 100% elétrico em 5 anos? Eu não apostaria as minhas fichas. Mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais híbrido. Legal. Então, sim, existe um movimento. Até porque a montadora que vai fazer o carro 100% elétrico lá, tá bom, então combina com o motor a combustão, faz uma tecnologia e garante que esse cara vai conseguir ter, no mínimo, condição de chegar em todos os lugares. Sim. Né? E você aumenta de 10 para 30 quilômetros. Então, um chute aqui, tô falando, vai depender de carro a carro, mas... Sim, depende de como você dirige, depende de um monte de fator. Ah, fantástico, cara. Fantástico. Eu admito que, assim, hoje da linha de vocês têm algum híbrido? Você falou do... A gente lançou o Golf em 2019, acho que foi um primeiro exercício da marca para entender como é o mercado. Foi bem, foi o GTE, eu sou suspeito porque eu acho o Golf um baita de um carro, enfim. E aí entrou a pandemia também, que a gente teve que reajustar os planos todos, né? Nós e o mercado inteiro de vamos entender o que está acontecendo, como vai, etc. e tal, tudo fechado. Mas a gente tem plano, sim, naturalmente eu não posso contar aqui para vocês ainda, né? Mas em meses aí, em pouco tempo, não vou dizer em anos, a galera aí vai ver carro elétrico da Volkswagen no mercado, cada vez mais carros híbridos, cada vez mais um portfólio mudando e, naturalmente, o que é a combustão ainda cada vez mais eficiente, cada vez mais atualizado para um mundo que a gente vive. E se você quiser fazer a diferença, eu coloco o etanol no tanque, que você já ajuda bastante aí na atmosfera. Sensacional. E já fica aqui me convidando, quero acompanhar esse lançamento. Nos convide, porque é muito louco, né? Às vezes, quando a pessoa é apaixonada por carro, ou até o veículo que cobre carro, normalmente eles estão muito ligados a, qual vai ser o desempenho, qual é o motor, quantos cavalos. Isso. E aí, quando a gente vai ver, né? A gente vai nos eventos de lançamento, eu tô perguntando, como que é o painel multimídia desse carro? O controle desse painel no volante, como é que é? A integração dele com o meu smartphone, né? Então, são visões muito diferentes, né? Legal. E até ver, né? Você vê a galera que faz a cobertura de carros, né? De veículos de carros. É realmente outra geração, é muito curioso. E a gente até a gente fez pouco review de carro até aqui no canal. Pra galera que não tá ouvindo a gente no podcast, né, mas tá assistindo a gente no YouTube, a gente fez pouco review de carro, mas todo review de carro que a gente faz é muito mais focado pra a parte digital, de integração e tudo mais. E normalmente a gente tem avaliações extremamente positivas desses reviews, porque são coisas que às vezes ficam de fora, porque a gente tem a gente aprofunda muito mais, porque isso é importante pra gente. Você sabe, cara, que a gente... Aí eu volto pra minha área, né? A gente falou de um monte de coisa que eu tô tentando responder com o meu pequeno conhecimento ali da indústria, mas quando a gente volta pro que eu faço de melhor ali, da parte de digitalização, por exemplo, a gente mudou a forma de vender carro. A gente criou um conceito que a gente chama de Digital Dealer Experience, DDX. Porque a gente entende que a compra do carro é uma experiência. Já não é mais uma compra que eu chego na loja A e na B e... aí, né? Porque, pô, imagina o vendedor decorar tudo que tem por cada tipo de produto, cada tipo de carro. O carro Highline tem isso, o Comfortline tem aquilo. Então a gente tem, por exemplo, uma tela touch. Isso tem em todas as concessionárias. Com um configurador 3D, com uma imagem, muito perfeita. Legal. Que você, imagina, você tá na tela aqui com um palmo de distância, você passa o dedo na tela, ele troca o carro, você entende tudo que tem do produto. Então a tua experiência com a nossa marca já começa na forma de comprar, na forma do vendedor te explicar. Então imagina que você na frente da tela na touch lá, ele te mostra acessório, ele mostra alguns diferenciais do produto. Imagina que você chegou na concessionária, o vendedor está ali, você chegou sozinho e foi andando. Essa ainda não está em todas as lojas, mas já tem em parte. Então
Tem um tablet do lado do carro, que a gente chama de Genius. O cara começa a ver diferencial competitivo, informações de imprensa, as características do carro. Aí você vai ver o carro, testa. Pô, mas eu tô na minha casa e não quero ver. Legal, você tem realidade aumentada. Você tem hoje o Nivus, o T-Cross e o Taos. Eu projeto o carro aqui no meio da nossa mesa, né? É animal isso. Então você começa a combinar tipos de tecnologia com esse novo consumidor. Aí o cara compra o carro, ele vai baixar o meu VW. Ele vai ver uma série de produtos ali dentro. E é um produto vivo, né? E produtos, porque hoje o app tem 8 produtos ali. Agendamento de revisão, certificado de garantia, certificado de serviço, a calculadora de combustível. Enfim, você tem vídeos que a gente está produzindo que eu tô naquela fase de esperar meu carro, né? Pô, vamos entregar daqui 10, 15 dias. Eu consigo ler já sobre o carro, mas ler no canal correto. Sim. Porque às vezes você está falando de um produto e eu comprei um Model Year novo. Pô, já não é igual aqui. Sim. Né? Já tem uma mudança, às vezes sutil, às vezes um pouco mais impactante, mas eu sei porque o seu chassi está comigo, então consigo direcionar o que você precisa saber. Isso tudo é experiência com a marca. Né? Então, no fim do dia, quando eu desenho lá as jornadas de consumidor, a gente pensa muito no que criar de conveniência, mas ao mesmo tempo, como te fazer ser um cliente mais satisfeito. Né? Como te dar uma informação, naturalmente que o vendedor sabe te responder o que você precisa. Mas como quando você está na loja, naquela dúvida, né? Puta, será que eu compro a versão Highline? Será que eu compro... Cara, o cara te mostra, você vê com uma telona gigante, com um alto brilho ali, fala, pô, mas essa gradinha aqui para mim faz a diferença total. Né? Pô, mas essa roda no carro vai ficar mais legal. Pô, mas o interior aqui... E aí você começa a olhar coisas e no final você tem o banco do lado ali, você fala, pô, isso aqui cabe no meu financiamento. Então, é uma experiência lúdica, mas ao mesmo tempo imersiva ali, é o famoso phygital, né? Você tá ali na loja, ou eu poderia em casa já começar a ver. Então tem muita doideira dessa que a gente vem fazendo e ajuda muito no dia a dia, né? E aí volto para pesquisa. Toda vez que a gente roda uma pesquisa, como foi tua experiência na loja, quem fez e passou pelo processo fala, foi muito melhor. A gente tem hoje um volume tipo de 9 a 10, né? De avaliação 9 e 10, de 80% de quem testou. Então, mostra que a gente está no caminho correto. E da onde surgiu, já que a gente está nesse ponto de tecnologia e tal, da onde surgiu a ideia de fazer NFTs da Volks, cara? Essa Digital Garage, assim? Da onde surgiu essa ideia? O propósito? Por quê, cara? Me explica um pouco mais. Cara, existem poucas marcas no mundo, e a gente é uma delas, que tem produtos que são icônicos. Isso é verdade. Cara, você vê, por exemplo, a Kombi. A última Kombi que a gente fabricou foi lá em 2012 ou 2013. Mas a Kombi é um carro de 1960. E é um carro absolutamente icônico. Você vê pessoas, artistas famosas com camiseta da Kombi, do Fusca. Sim. Cara, a gente tem produtos muito icônicos. Vou falar. A gente foi no Unique Garden, hotel super chique aqui e tal. Aqui na região do estado de São Paulo, né? Uhum. E ali, lá no hotel... Toda a experiência, o pessoal leva você pro quarto, volta pro quarto, tudo em carro elétrico. Mas quando eles fazem a volta de Kombi, é onde o pessoal fica feliz. Eles têm uma Kombi, da edição limitada, né? Da última edição. Cara, a gente é uma das poucas marcas que pode se dar o direito de criar um carro Last Edition. Uhum. Porque não é por prepotência, é porque a gente faz parte da história. Legal. Eu sempre falo uma frase, e eu amo ela. Pô, nasci em 80, né? E, pô, na minha história eu andei muito no chiqueirinho, lá no fundo, né? O carro fazia a curva. Hoje, imagina que totalmente contra a lei. Mas quando você pega uma foto da Avenida Paulista, sei lá, em 1970, cara, a gente democratizou o automóvel. Metade ou mais do que tinha de carro ali, Avenida Paulista, 1970. Dá um Google. Você vai ver metade de carro Volkswagen. Então, assim, a gente tem uma história. E essa história é muito louca porque até hoje a gente recebe muita gente, muitas pessoas, que eu não posso dizer que são clientes, porque não necessariamente são, falando, pô, eu queria uma foto do Polo, eu queria uma foto da Tiguan, vocês não têm uma imagem aí do GTI, eu quero fazer um quadro do SP2. E a gente começou a receber demanda, né? Começou a receber, não, a gente recebe isso há décadas, de pessoas que são fãs da marca e pedem alguma coisa. Então, temos aqui um fato. E aí, parte do meu trabalho ali, do time, é entender o que está acontecendo no mundo, é tendência. Né? Eu brinco com os meus pais, eu escolhi a pior profissão do mundo, porque toda vez que eu chego na zona de conforto, muda tudo. Tudo. É muito bom. Eu tô até hoje tentando explicar pros meus pais o que eu faço pra viver. É que eles já entenderam que eu trabalho na Volkswagen, então tá mais fácil. Você tem essa vantagem. Meu filho trabalha na Volkswagen. Tá bom, faz carro. Não! Cara, mas aí quando você começa a olhar, a gente tá sempre ligado no mercado. E tem um time lá que, pô, se falar com o perdão da palavra, os caras são foda, assim, os caras são muito bons, né? E a gente fica entendendo o que está acontecendo. Então, pô, lembra, tem gente aqui pedindo, pô, eu queria uma imagem do carro A, do B, não necessariamente da Kombi antiga, isso tem pra caramba, mas
eu quero participar da história. Pô, eu vi um post esses dias do carro, sei lá, do Taos. Vocês não me conseguem essa imagem em alta, eu queria fazer um adesivo. Tem de tudo. Tudo. Dá pra fazer só um dia aqui no podcast das histórias que eu já vivi lá dentro, que eu já ouvi. Então a gente começou a entender que tinha uma tendência grande, esse mercado de NFT, apesar de existir já há alguns anos, o ano passado ele explodiu, né? Ele arrebentou. É verdade. E aí quando o time começa a olhar, a gente enxerga que existe uma oportunidade ali de criar uma plataforma num processo que é absolutamente garantido. Então, pô, eu não quero fazer NFT para ter 1 milhão de imagens iguais. Eu quero criar exclusividade, eu quero dar para poucos aquilo que eles me pediram e garantir que aquilo é autêntico. Eu quero ter e um blockchain me permite isso, né? Então, o famoso T lá do token não fungível. Então, pô, o token garante pra gente essa exclusividade. Então a gente falou, tá bom, mas como é que a gente põe de pé essa história? Né? E tem um papo legal que é, primeiro, vamos criar um Digital Garage, onde a gente tem anos e anos de história. Posso falar lá de trás, posso falar lá da frente, porque eu tenho essa vantagem. Sim. Eu posso criar uma coisa que é única, então tem imagens, para quem viu, você tem lá a figurinha. Mas a hora que você compra a imagem, tem imagem que é super grandona, dá para pôr o quadro na parede. Legal. Mesmo. Então, para quem queria o quadro do carro X, esse cara pode mandar na gráfica e falar, eu tenho aqui a imagem alta, eu comprei. Sim. Ah, mas pode revender? Pode, mas o blockchain ali, o NFT é teu. Sim. Até que único. Você queira revender. Nós lançamos isso há alguns dias atrás, agora no mês de junho. Legal. E o marketplace, de você poder comprar, comprei já os cards, eu posso vender. Então, primeiro, a ideia surge numa oportunidade grande de mercado, de você entender que tem um caminho, que ele é super high-tech, e ao mesmo tempo eu posso responder por tudo que esses caras queriam. Ele é colecionável, então pô, nós temos, as pessoas, muitas delas, têm o hábito de colecionar. Me dá a oportunidade de combinar a experiência. Então, por exemplo, a gente começou o nosso NFT, a Digital Garage, com 2 coleções, que era o GT e a Pen and Paper. O time de design da empresa, os nossos designers desenharam cada um daqueles cards. Não é que a gente reaproveitou um negócio que estava lá guardado no arquivo. Os caras fizeram um a um, desde o Pavone, que é o Head Master Blaster de design da América Latina, até o cara que acabou de entrar ali, que já conhece, já está totalmente no sangue do cara criar esses carros. E a gente começou a criar a plataforma. Então a gente lançou com 600 pacotes colecionáveis. Cada pacotinho tem... Isso global? Brasil. Começou Latam, né? Começou aqui no Brasil, mas a gente vendeu carro, cara, pro mundo inteiro. Imagina. Falar os países... Eu entrei aqui e tá esgotado, apareceu pra mim. Tá esgotado. Porque a ideia, e de novo, não é grandes volumes. Todo mês tem uma coleção. Então a próxima deve sair daqui a alguns dias. Não posso te dizer a data aqui, mas todo mês tem coleção. Então, por exemplo, a última saiu no final de junho. E qual a média de preço? Bom ponto. Então a gente tem hoje 2 modelos de negócio. A gente tem um que você pode comprar um pacotinho com 3 figurinhas que custa R$50, ou um de 5 figurinhas custa 75. São aleatórios. Que nem quando a gente comprava figurinha na banca quando era moleque. Só que essas figurinhas têm 3 níveis de exclusividade. Então você pode comprar uma figurinha que pode aparecer mais, ou pode vir no seu pacotinho ali uma super rara. Entendi. Então, você tem 3 níveis. No leilão, a gente normalmente lança, e depende do item que a gente quer combinar. Então, por exemplo, o primeiro que aconteceu foi um GTI, que o Pavone desenhou e ele falava, cara, quando eu era moleque e sonhava em trabalhar na Volkswagen, a gente estava lá em 1988, 89, e o GTI era o carro, né? O carro mais legal da época era o Gol GTI, aquele azul, era animal. Ele falava, eu achava o carro tão animal que para mim só faltava voar. Então ele desenhou, ele fez um gifzinho de um carro que ele até voa. E o cara que comprou isso... Bom, fizemos esse carro, ele começou o leilão a R$1.000 o lance. Quem comprou pagou R$3.050, então teve alguns lances durante uma semana, e quem comprou ganhou a experiência de passar um dia inteiro na Volkswagen, só que esse cara visitou a linha de montagem, ele sentou com todo o time de design, ele entendeu como os caras criam carro, ele viu o processo na prática. Tá vendendo uma experiência de marca. Que não tem preço. Então, no fundo, assim, mas a Volkswagen me deu por 3 mil. Cara, isso é dinheiro de pinga, a gente não vai ficar rico com 3 mil reais. Justamente, Só que a experiência que a gente colocou ali pro cara foi incrível. Com certeza. Pô, falei dessa. Imagina que a gente é patrocinador de um monte de evento. E eu tenho uns assets que só eu tenho por ser patrocinador. Então eu posso ter desde o cara comprar ali o NFT e ganhar um par de ingressos do evento, ou eu enfiar esse cara no backstage. Então tudo vai depender do que a gente vai fazer. Eu não posso contar pra vocês, eu já mas a ideia foi essa. E aí, qual que é o resumo dessa história? Quando a gente lançou, eram 600 pacotinhos de figurinha que a gente achava... E de novo, 600 exclusivos, eu não quero por 6 mil, são 600. Por que 600? Porque a gente gostou do número. Põe 600 aí, estamos aprendendo. Né? Mas eu não queria nada brutal, eu não queria 1.000. Queria 600. Era para acabar em quase um mês.
acabou em 7 horas. E um detalhe, o cara pode pagar no Pix, no cartão ou em blockchain. Como teve gente que pagou em cripto, a cripto tem umas horas de compensação, teve algumas que não foram compensadas. Então, na prática, em 5 horas eu não tinha mais nada. Só que aí o cara que estava compensando, tinha uns que voltavam. Bumba! Aí voltava mais um. Aí alguém comprava, pum... Nessa brincadeira foram 7 horas até esgotar a primeira coleção, que era o GT e o Pen and Paper. A gente tinha um plano de lançar a segunda coleção em 1 mês, que era o Blackout. Sim. Que aí a gente teve que pôr uma pressão do caramba no time de design. Antecipar o negócio falar, aí. cara, nos designers da empresa, pra falar, antecipa. Então a gente lançou a segunda coleção num tempo recorde. Né? E aí, agora tem que entrar a 4ª coleção. Corre pra 4ª coleção. E vamos nessa. Então, assim, foi uma ideia que eu diria foi super bacana. Todo o time ficou extremamente entusiasmado. Esse é um exemplo grande, por exemplo, de uma quebra de silo numa empresa grande, como a Volkswagen tem muito, mas que você via jurídico trabalhando, compras trabalhando, os designers trabalhando, compliance, como é que a gente vende uma coisa que o nego não vai usar para lavar dinheiro, né? Como é que eu sei que o cara que vai comprar o leilão não vai pôr lá 100 mil para lavar a grana? Então a gente teve um monte de preocupação para falar, vamos criar uma coisa que é para muitos, é democrática, né? O marketplace tem 2 caminhos, o nosso, da própria Digital Garage, que você pode entrar lá, já comprei a minha 3 figurinhas por R$50, tem gente vendendo uma pelo valor que ele quiser, porque é dele, e não tem mais. Tem gente já no OpenSea, né? Tá integrado no OpenSea, vendendo uma imagem que ele pagou R$50 em 3, vendendo uma por $20. Tem de tudo. E agora começa, e esse é o barato da história. Né? Então a gente está criando algo que é muito colecionável, que nenhuma outra marca, ou poucas marcas do mundo, tem a propriedade que a gente tem para fazer, que foi feito para aquela plataforma, então não tem nada subaproveitado. E quando a gente olha para o global, né, quando a gente olha para a Volkswagen, mais uma vez a gente viu pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, de N outros mercados ligando, falando, puta, que animal essa ideia. Olha, inclusive eu comprei. Muito bom. E discutindo uma plataforma que é local aqui, feita por brasileiros, mas a opção, a oportunidade de começar a englobar imagens de outros lugares. É muito legal porque até a gente deu uma palestra também recentemente onde a gente falava sobre o mercado de games e tudo mais, e parte da palestra a gente trazia dados onde mostrava que as pessoas elas veem o mesmo valor em algo digital físico do que em relação ao físico. Então, para essa geração, isso faz sentido e faz sentido vocês estarem alinhados com eles. Cara, né? no fim do dia, assim, por exemplo, foto. Que foto que você tem impressa hoje? Você até tem uma ou outra que você põe no porta-retrato, mas, cara, tá no meu celular, eu tenho um asset, tá na minha Digital Garage, eu posso entrar, mas eu amo o carro, eu vou mandar imprimir, eu vou guardar, eu vou fazer o que eu quiser. Livros, eu me desfiz de livro físico. É isso. Eu tô basicamente com uma biblioteca só digital agora. Cara, eu amo música. Eu, quando moleque, assim, eu ganhava um dinheirinho, aniversário, Natal, era pra comprar um CD. Sim. Eu vendi tudo, dei a grande maioria, e tá tudo no Spotify hoje, então... Eu tenho a música. E, by the way, é essa que eu quero ouvir. Eu não preciso comprar um álbum com 20 você gosta de 4. É isso aí. Né? Você monta a sua playlist lá, isso. baixa no seu celular, no relógio, onde você quiser. Eu me demorei pra me desfazer, porque eu tinha uma paixão pelo meu CD, sabe? Tudo guardadinho, bonitinho, organizado por nome. Aí chega uma época que você fala, cara, isso aqui Não faz mais sentido. Você tinha aquela pasta de CDs no carro, Tinha. Gigante. Cara, eu era o cara que dirigia aqui quando primeiro toca-fitas, né? Depois com o CDzão aqui, dirigindo, olhando pro trânsito, põe o CD. É isso aí mesmo. Era muito louco. E hoje tá tudo ali, né? Com um comando aqui do volante, totalmente integrado, tecnológico. Uma mudança grande. Sensacional. Fantástico. Cara, daria pra gente ficar aqui umas 40 horas conversando. Infelizmente, mas a gente vai te chamar pra vir de novo. A gente continuar essa prazer. conversa. Fábio, meu, prazerzaço ter esse Obrigado bate-papo com pelo seu você. tempo. Obrigado. Se você quiser se despedir da galera, agora é o momento. E espero que você volte aqui novamente pro Pixel Redondo para as próximas temporadas também. Cara, obrigado. Foi um prazerzão estar com vocês aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Aí, o que vocês precisarem, tamo junto. E a marca é muito mais tecnológica do que dá pra imaginar, né? Eu posso dizer pra vocês, e eu falo isso sempre, assim, se tem um mercado hoje que tá tentando se reinventar, e justamente entendendo o que tá acontecendo no futuro, é a indústria automotiva, né? O carro vai continuar cada vez mais high-tech, mais conectado, mais seguro. O modelo de negócio, sabe Deus o que vai ser. Mas o carro tá aí, né? A gente não vai conseguir ficar sem. Você acabou de dizer que teve que voltar pro carro. Sim. Puta, os serviços que antes poderiam ser muito bons, talvez não sejam. Sim. Eu sou pai, cara, meu filho é pequenininho. Já aconteceu de eu ter que pegar o moleque 4 da manhã e levar pro hospital, né? Não pode depender de um serviço. Febre. Eu não quero depender de ninguém. Então, isso também é uma coisa que muda conforme a sua vida, né? Tô na faculdade. Pra ir pra faculdade era um trampo, era caro, não tinha dinheiro pra manter o carro. Sim. Então, uma integração intermodal era boa. Aqui no Brasil nem sempre funciona, né? O trem, o metrô. Mas chega uma hora que você fala, eu já consigo hoje. Então,
Eu pessoalmente não acredito que o carro vai desaparecer no curto prazo e acho que tem muita coisa pra gente criar de conveniência, de sofisticação. A marca tá aí pra fazer isso. Então, obrigado mesmo, valeu e obrigado vocês.